A queda de Bolsonaro e sua ida para o banco dos réus foi o grande assunto do dia, mas não parou por aí. Indo contra os ministros do Supremo, Fux declara que pena de bolsonarista foi exacerbada e afirma que fará revisão. Bolsonaro vai ter mais companhia em breve. Zanin marca julgamento do Núcleo 4 da trama golpista para maio. Motorista ataca base da Polícia Rodoviária Federal em protesto contra julgamento do ex-presidente. Fique até o final para se informar das notícias mais importantes do dia aqui na Mídia Ninja. Antes de mergulharmos nas notícias bombásticas do dia, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum detalhe. Seja membro do canal. Tenha acesso a lives exclusivas com parlamentares, direto dos corredores de Brasília. O presidente da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, agendou o julgamento do Núcleo 4 da trama golpista para os dias 6 e 7 de maio. Nessas audiências, os ministros do Supremo Tribunal Federal julgarão se aceitam ou não a denúncia da Procuradoria-Geral da República no caso dos denunciados e cúmplices de Jair Bolsonaro. Entre os envolvidos estão os majores Ailton Gonçalves e Ângelo Martins de Nicole, o subtenente Giancarlo Gomes, o tenente-coronel Guilherme Marques de Almeida, o coronel Reginaldo Vieira, o policial federal Marcelo Araújo Bormevet e o presidente do Instituto Voto Legal, Carlos Rocha. Para a PGR, o Núcleo 4 foi crucial no apoio às ações golpistas. Os envolvidos foram responsáveis por manter as manifestações em frente ao quartel-general do Exército em Brasília, após a derrota de Bolsonaro nas eleições de 2022. Os crimes nos quais foram denunciados, como organização criminosa armada e a tentativa de golpe de Estado, envolvem ações coordenadas para desestabilizar a democracia. Fux afirma que vai reavaliar pena de 14 anos dada por Moraes a bolsonarista que atacou o STF. Durante o julgamento que tornou Jair Bolsonaro réu, o ministro Luiz Fux falou sobre as penas impostas aos golpistas condenados pelo 8 de janeiro. Fux disse que fará uma revisão da dosimetria em relação ao caso da cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, que pichou perdeu o mané na estátua à Justiça durante os ataques às sedes dos três poderes. Segundo o ministro, Moraes explicitou a conduta de cada uma das pessoas e, em determinadas ocasiões, ele se deparou com uma pena exacerbada. Agora, além de pedir vista, Fux quer analisar o contexto do caso da bolsonarista. Antes de ele intervir, Alexandre de Moraes e Flávio Dino votaram pela condenação de 14 anos de prisão, além de multa. Ao contrário do que muitos acreditam, a pena de Débora não se enquadra somente na pichação. A bolsonarista responde por 5 crimes graves, como abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado com violência, associação criminosa armada e deterioração de patrimônio tombado. Agora, Fux terá 90 dias para fazer a análise. Com direito a suborno e embriaguez, ato de motorista bolsonarista pode enfrentar graves acusações na justiça. Um motorista foi preso em flagrante após jogar seu caminhão contra uma base da Polícia Rodoviária Federal, no Distrito Federal. Ao ser abordado, ele afirmou que cometeu o ato propositalmente em protesto pelo julgamento contra Jair Bolsonaro. Ele fez o teste do etilômetro e o resultado foi quase 3 vezes acima do limite que configura crime de trânsito. Mas não parou por aí. Em total desespero, o bolsonarista ainda tentou subornar os policiais, oferecendo dinheiro para ser liberado. Além de ser levado por embriaguez ao volante, corrupção ativa e tentativa de homicídio, ele será investigado por possível crime de terrorismo. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, afirmou que esse ato naturalmente preocupa as autoridades. Passaporte, dinheiro e Rolex. Moraes devolve bens apreendidos de Valdemar Costa Neto. O ministro Alexandre de Moraes decidiu liberar o passaporte do presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, atendendo a um pedido da defesa.
O bolsonarista foi alvo da PF na investigação sobre a tentativa de golpe e chegou a ser indiciado, mas a PGR não viu elementos suficientes para formalizar a denúncia. Segundo a Polícia Federal, a atuação do PL ao questionar as urnas eletrônicas fez parte da tentativa de golpe. Vale lembrar que Costa Neto estava proibido de deixar o país e de se aproximar de Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes também autorizou a restituição de seus bens apreendidos, incluindo mais de R$50 mil em espécies, iPhones e um relógio luxuoso Rolex. ADPF das favelas adiada. STF suspende julgamento para manter foco na derrocada de Bolsonaro. O Supremo Tribunal Federal adiou o julgamento da ADPF das favelas, ação que discute a política de segurança pública no Rio de Janeiro. A decisão, que estava prevista para ser votada nesta quarta-feira, foi suspensa. De acordo com o ministro Luiz Roberto Barroso, a previsão é que o processo volte a ser pautado no dia 3 de abril. Barroso declarou que estão trabalhando pelo consenso interno de um tema que, segundo ele, é especialmente árduo, porque envolve muitos interesses. As discussões sobre a ADPF das favelas foram interrompidas devido ao foco dos ministros no julgamento contra Bolsonaro e outros acusados pela PGR. Barroso declarou que as preocupações são sobre duas perspectivas muito importantes, como a proteção da segurança pública da população do Rio de Janeiro, dos bairros pobres e ricos, e com a letalidade policial e as vítimas inocentes que se produzem muitas vezes em investidas mal planejadas nas comunidades pobres. Meta recorre, mas obedece. Empresa de Zuckerberg questiona a decisão de Moraes, mas diz que entregará dados de Alan dos Santos. A Meta, empresa do bilionário Mark Zuckerberg, recorreu à decisão de Alexandre de Moraes sobre a ordem de apresentar os dados do perfil do influenciador bolsonarista Alan dos Santos nas redes sociais. A empresa afirma que vai entregar os dados exigidos dentro do prazo e em sigilo, em demonstração de boa-fé, mas, ao mesmo tempo, mostra resistência ao levantar questionamentos. Um deles é sobre o período solicitado. Os dados exigidos incluem cadastros, endereço IP e postagens de junho de 2024 a fevereiro de 2025 no Instagram do bolsonarista. A investigação envolve a disseminação de graves fake news contra a jornalista Juliana Dalpiva. Vale lembrar que Moraes determinou que a Meta e o X entreguem os dados em até 10 dias. No caso de descumprimento, eles deverão bancar uma multa de R$100 mil por dia. Você que ficou até aqui faz parte dessa luta por informação verdadeira e contra a desinformação. Muito obrigado por apoiar o canal da Mídia Ninja. Agora queremos saber: o que você quer ver aqui no nosso canal? Deixe nos comentários.